Impostos, Márcia. Impostos, Márcia. Isso é um assunto que eu me parece que ele é muito mal compreendido. Nós temos uma carga tributária altíssima, né? Acho que uma das maiores do mundo. Maiores do mundo. E aí eu acho que vale, Nata, a gente ressaltar que é uma visão sistêmica, é uma visão minha e uma visão sua, né? Essa reflexão que a gente quer trazer aqui. E eu falei antes, né? Quem faz parte de uma empresa? É o cliente, é o fornecedor, é você, é os funcionários, prestadores de serviço, governo, bancos. E aí o que acontece quando eu nego uma parte? Tudo que eu excluo se torna gigante. Então, de novo, nós não vamos falar da carga tributária, nós vamos falar do imposto em si. O ato de pagar imposto. Porque... Nós não estamos em nenhum momento dizendo que a gente concorda com a carga tributária, que ela é justa. Até porque vem uma reforma tributária aí, né? Que eu não sei nada, isso é coisa que é da Márcia, tá? Mas não é o nosso tópico aqui. O nosso tópico é impostos. O significado do pagar impostos. O significado de pagar impostos e como negar isto pode agravar toda essa saúde, né, da empresa. Essa negação, né, Marcelo? Inclusive, de novo, né, eu sempre acabo puxando para o financeiro. Inclusive, essa prosperidade do negócio. Você acaba puxando para o financeiro porque ali é onde mostra, né, Marcia? É o oxigênio. Não, e não só o oxigênio, como eu digo assim, que ali é o produto final. É onde eu realmente vejo aquela energia toda se materializando. Se materializar. Você lembra, Nata, que nós usávamos a expressão lá no financeiro estoura tudo? Sim, eu lembro, gente. Boa parte dos meus cabelos brancos é por causa dessa frase. Dessa época. Dessa época. Então, impostos, né, Nata? Tudo depende do local que você está olhando para isso, do lugar que você olha para isso. Fale disso, Márcia. Fale disso. Fale disso, Márcia. Então, toda contribuição, de novo, eu não estou aqui dizendo se o dinheiro é bem usado, não é bem usado, se existe lá na frente alguma questão que não é ética. Até porque isso é uma discussão da sociedade, e como sociedade, se a gente se organiza, também pode se trazer, mas com números, né? Com dados. Com dados. Então, quando eu faço o meu pagamento de impostos, ele é todo dividido. Uma parte vai para educação, uma parte vai para a saúde, uma parte vai para transporte. Nas estradas que... A gente veio de Caxias para Farroupilha. A gente veio por estradas, né? Sim, temos pedágio, temos concessionárias, tudo ok. Mas se não tivesse os impostos, como estariam as nossas estradas? Eu estudei em escola pública. Se não tivesse a contribuição de impostos, será que eu teria estudado em escola pública? Então, de certa forma, nós, pessoas, a sociedade, se utiliza dos benefícios dos impostos. E aí a Nata me olha e está pensando em alguma coisa. Eu estou pensando numa questão, Márcia. Por exemplo, assim, o imposto dentro da empresa, ele está dentro do custo. Deveria estar dentro do custo. Se ele não está dentro do custo, é porque eu tenho um problema de gestão alto. E se ele está dentro do custo... E eu não consigo repassar, tem algum outro problema aí. Tem algum outro problema aqui, né? Fato. Mas aí eu vou para um outro lugar. Muitos nem sabem qual o imposto que pagam. Como assim, Márcia? Sim. Se você é uma empresa do Simples Nacional, você é comércio... Simples Nacional é só o nome, né? Porque de simples ele não tem nada. Não tem nada de simples. Mas só um exemplo, né? Não entrando em termos técnicos. Mas dependendo da sua faixa de receita acumulada dos 12 últimos meses, você paga mais ou paga menos impostos. Então, se você está usando uma alíquota de comércio 3%, mas você já ultrapassou uma faixa lá que você deveria estar pagando 4%,
e no seu custo você deixar 3%, você já arranca com 1% que deixará de ficar dentro da empresa. Isso. Então, por isso que eu digo, muitas pessoas nem sabem quanto que pagam. Vejam que uma boa consultoria, ela é barata, né? É apoio. E aí... E nós não somos obrigados a saber tudo, né, Márcia? Não é muita... Nem eu sei tudo. Não, e assim, nós vivemos num país extremamente complicado no regime tributário, então é necessário ser bem orientado, né? Sim. E lógico que aqui a gente está direcionando para a pessoa jurídica, né, para empresas, mas eu, enquanto pessoa física, qual é a minha contribuição também, né, em todos esses serviços para a sociedade? Então, é muito além deste olhar, eu não vou pagar, porque isso lá na frente também não fazem direito. Mas aí, se você entrar nessa onda, o efeito manada que a gente chama, qual é a sua ação, né? Como você vai pagar por isso lá na frente? E também como vai... Porque, assim, por mais que a gente diga não vou fazer, existe uma legislação, a gente está dentro... Afinal de contas, nós moramos aqui, né? Estamos sujeitos a essa legislação. Este é o sistema. Este é o sistema. Está imposto. É uma regra. É uma regra. Eu concordando ou não com ela, se eu negar o fato, eu não vou me eximir dele, vai vir a conta. E, às vezes, a conta vem ali depois de 5 anos, pessoa física, né? Porque muita gente diz, não, eu não faço, eu não caí na malha fina, não tenho problemas. Mas vai ter problema ali na frente. E isso vai agravar e vai ter uma consequência. E um desequilíbrio muito grande quando eu tiver que olhar de uma vez só. Eu vou olhar se acontecer. De novo, não tem gestão de risco. De novo, não é trabalhar no prévio, é trabalhar no pós, no né? Pós. E daí não sobra dinheiro para fazer os tratamentos que tem que fazer. Quando a gente precisa de ajuda, daí não tem dinheiro nem para terapia, nem para consultoria, nem para pagar a dívida que eu tenho. E aí, olha como nós somos, né? A sociedade reclama da estrada, reclama disso, reclama daquilo. Mas aí você é parte daquilo. Você, de certa forma, também contribuiu para que aquilo não estivesse como deveria estar. E aí a gente coloca a culpa só no outro, né? Sim, existe uma interdependência das causas, né? Somos todos interdependentes. O que a gente não percebe, às vezes, é isto. Né? Que não são fatos isolados, que tudo está conectado em tudo. Tudo está conectado. Então, quando a gente diz assim, mas o que tem a ver falar de empresas, né? Se eu trabalho com saúde? Porque tudo está conectado. Vai refletir lá. Vai refletir. E o governo, como governo, funcionário não tem sobre... Por isso que a gente não fala, porque eles não vêm se tratar com nós. As empresas vêm e nós temos recursos para isso, né? E é muito importante, né? Isso que a gente traz, porque isso é um olhar adulto. E aí, criança não abre empresa. Não deveria. Mas eu estou falando da criança de verdade. Está falando da criança de verdade. Eu estou falando da criança de verdade. Por exemplo, o João Vitor, de 12 anos. Ele é uma criança de verdade. Ele não pode. Eu não consigo abrir um CNPJ com a idade lá pela data de nascimento, tá? Eu estou falando da criança de verdade. Tá. Porque ele não pode assumir... Pelo nosso código, ele não pode assumir as consequências da gestão. Exatamente. A responsabilidade. A responsabilidade. Isso mesmo. Tem muita criança trabalhando. Tem muita criança empreendendo. Hoje, se nós formos olhar, por exemplo, nessa era de trabalho virtual, de trabalho de vendas, tem várias pessoas na internet que são crianças e já estão fazendo... Ganhando não, fazendo o seu dinheiro. Mas eles não são responsáveis. Não, aí entra um pai, entra uma mãe, entra um agenciador, né? Porque pelo nosso Código Civil, nem emancipar a gente consegue. Com que idade emancipa? 16. E aí, só para fechar o assunto impostos, que ele é muito polêmico, né? Ele é muito polêmico. Tenho uma máxima comigo, que quanto mais eu pago...
mais eu ganhei. Pelo visto é a máxima da Nata também. Quanto mais eu pago, mais eu ganhei. Exatamente. Então, eu não sou todo mundo. Mamãe já dizia, né? Tu não é todo mundo. Elas diziam quando não queriam que a gente saísse. Então, eu não sou todo mundo. Eu, Márcia, né? Nós, na empresa, a gente tem essa clareza. Então, qual é minha contribuição com o país, com a sociedade? E aí eu vou um pouquinho além agora nessa fala, né? Qual é a minha contribuição no município, no estado e no país? Lógico que aqui a gente falou de governo, parece que é só o federal, né? Sim. Não. A gente precisa olhar para essa fatia dentro do município, do estado, do Brasil. E por que não falar do mundo, né? Quando a gente exporta. E aí até a gente precisa falar também que algumas pessoas, né, acabam criando leis próprias. Tá bem comum, por sinal, né? Então, eu tive um caso aí falando, né, do limite da MEI, que hoje está em 81 mil, e a pessoa ultrapassou o limite, e eu disse, precisamos desenquadrar. Não, mas isso foi ano passado. Esse ano, não. De novo, conceito, né? Conceito e legislação é o ano calendário. Ultrapassou, ultrapassou. Não, mas não vai dar problema. Claro que vai. Você tem notas fiscais, você tem essa comprovação. Então, me mostra que não vai dar problema. Eu tenho a legislação oficial. Né? Eu tenho a legislação oficial que eu estou te dizendo que vai dar problema. Então, você vai pela sua lei que você criou ou você vai por uma visão profissional de como realmente as coisas funcionam? Sim. Então, às vezes, a gente nega isso, sabe? A gente nega, eu já cresci. Aí eu entro para um outro viés, né? Ih, Nata, tem muito pano para manga aqui ainda. Aí a pessoa fica com receio de vender, Márcia? Uhum. Ela se limita a vender. Por quê? Porque o meu limite é só 81. Então, eu acabo me limitando, inclusive, a crescer. Eu me acabo limitando, inclusive, de dar mais contribuição para a sociedade. Então, por isso que eu digo, é muito além de olhar só para o meu negócio aqui. Esse é o olhar, quando a gente fala desses conceitos, esse é o olhar sistêmico, né? Uhum. É onde eu coloco as minhas barreiras. Então, muito se fala de prosperidade, e aí aqui a gente entra não só nas próprias leis, como nas crendices, né? Uhum. Aí eu faço um monte de rituais de prosperidade, mas eu não estou vendo os bloqueios que eu mesmo coloco para o meu crescimento. Estão escritas, né? Uhum. Na minha história. Eu estou escrevendo a minha história, eu estou dizendo aqui é o meu limite. E pior, eu não percebo. Não, isso é inconsciente. Então, Nata, quando a gente fala assim de constelação, quando a gente fala de exercícios sistêmicos, a gente busca esses bloqueios. Não são as grandes maldições, né? São os nossos bloqueios internos, que eles são explicitados numa legislação, numa decisão que eu não tomo, num olhar que eu não dou, numa negação que eu faço, numa exclusão. Essa negação desse exemplo do limite da MEI, o problema não está na MEI, o problema está lá, na pessoa que está se colocando um limite. Sim. Ela se coloca o limite de dizer... esse é meu não, mundinho. tem dois problemas, né? Ou até mais que dois. Ali tem a negação porque já passou. Né? Então, eu quero fazer a minha própria lei, eu quero que o mundo seja do jeito que eu quero que seja, e não é. Né? Por isso que criança não abre empresa, daí criança, essa atitude infantil, né? Não cabe. Não cabe. Né? E você está se negando, né, a crescer. Quando você já está pronto para crescer, você se nega a crescer. Então, é sobre isso, né?